Já pensou ou está pensando em fazer essa primeira viagem sozinho ou sozinha? Só que do nada ficou com medo por sobrepensar tanto as coisas? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar 5 verdades que ninguém mais te falou sobre essa primeira experiência que você pode ter, para que esse medo fique totalmente longe. Bora lá! Uma coisa mais comum do que parece, quando a gente está fazendo essa planeação, esse planejamento para viajar sozinho, sozinhos, é sobrepensar muito as coisas. E por sobrepensar muito as coisas, uma coisa que um medo normal, como toda coisa na vida, por fazer uma primeira experiência, uma experiência nova, do nada vira um gigante, porque a gente começa a pensar, ai, que isso, se der errado isso, são muitas coisas, e é normal, gente. Mas vou te falar 5 coisas, 5 verdades aqui, como te falei no início no vídeo, que de repente vão ajudar você a pensar e não a sobrepensar as coisas, porque uma coisa é pensar e outra coisa é sobrepensar. Então, fica aqui o que eu vou te falar elas. A primeira verdade é nem sempre divertido. Ah, nossa, mas é uma coisa negativa? Não. Por quê? Porque você vai enfrentar momentos quando você vai viajar sozinho, vai enfrentar a experiência de ter solidão, dúvidas, saudades e entre outros sentimentos. Mas está tudo bem. Por quê? Porque você está fazendo uma frase muito popular. Está saindo da sua zona de conforto. E é normal, gente. Se você vai fazer uma experiência por primeira vez e não tem esses sentimentos, é que você, sem perceber, ainda está na sua zona de conforto. Ainda não se está abrindo para experiências novas. É muito normal quando você vai ter uma experiência nova, ter esses sentimentos. Mas sabe o que é o melhor de tudo? Que quando você está tendo isso, que, nossa, vou ficar tanto tempo X ou Y sem ver a minha família, ver meus amigos, longe da minha cidade, longe da minha cama. Aí você está percebendo que no final, quando você for lá, você vai ter a melhor das companhias, que é você mesmo. Que para isso vamos para a seguinte verdade. E essa verdade é, você se vai conhecer de verdade. Viajando sozinho ou sozinha, você vai saber verdadeiramente quem é você. Quais são seus limites? Até onde você pode ir, até onde você não pode ir, você vai se escutar mais, ou seja, você vai saber tudo o que você pode e não pode fazer. Oh, mas Angel, eu já me conheço, eu já sei as coisas que curto, que não curto, eu sei o que posso fazer, não posso fazer. Sim, só que dentro da sua zona de conforto. Muitas vezes, quando a gente faz essa primeira viagem e a gente afronta a vida de cara, ou seja, que no final a gente nasceu sozinho e vai chegar um momento que a gente tem que passar por esse tipo de situações, o negócio muda. E aí você percebe, encarando a vida, encarando essa experiência, o que você pode e não pode fazer e dá para você, como te falo, saber as coisas que verdadeiramente você curte, não coisas que você vê na internet, ah, eu gostaria de fazer isto, eu gostaria de fazer isto, ou outro. Você vai ter essas experiências e você vai saber verdadeiramente se você curte ou não curte certas coisas que você vê através de uma tela. Uma coisa, um exemplo, eu mesmo, na minha primeira viagem, eu lembro que eu gostava dessa vibe nomadismo digital, tudo isso, de estar 5 anos fora de casa, com um violão na rua, que está muito bem, eu respeito muito esse estilo de vida. Só que quando viajei por primeira vez, percebi que de repente não se adaptava tanto a mim, senão que eu gostava de outro tipo de viagens. Então, por isso que eu te falo, somente fazendo esse tipo de experiências, você vai conhecer seus limites e vai saber mais sobre você mesmo. Ok, a verdade número 3, liberdade total. Você vai fazer tudo no seu tempo, só que tem que ter responsabilidade. Como assim? Viajando sozinho, você de repente não vai ter o compromisso de se adequar no horário de outras pessoas. E vice-versa, também não vai ter pessoas que vão ter que se adaptar a você. Não estou falando que isso esteja errado. Eu também gosto de viajar com amigos e tudo, e a gente combinando, falando, a gente se organiza e no final todo mundo acaba fazendo o que todo mundo quer, na verdade. Mas viajando sozinho, eu tenho que admitir que tenho mais liberdade ainda. De ir para os lugares, a hora que eu quero ir. Se eu quero visitar um ponto turístico, posso ir e pronto. Ou seja, é outra pegada diferente. Só que, obviamente, já que eu vou estar sozinho, tenho que ter mais responsabilidade. Não sei qual é a condição que você está agora, não sei se você já tem um trabalho, você trabalha online, ou você tem certas responsabilidades que você mesmo viajando tem que atender.
você tem que se organizar. Você vai ter tempo livre para fazer as coisas que você quer, só que nas suas coisas de responsabilidade, não perda a responsabilidade. Se é um trabalho, se é um compromisso que você já tinha e você falou, eu vou viajar, mas consigo fazer, não perda isso. Uma dica que eu faço é que, vamos supor que se você tem um trabalho online e demais, organize para fazer ele nas partes da manhã e curta da viagem na tarde. Ou vice-versa. Pode curtir a viagem de manhã e de tarde e de noite você trabalha. Ou seja, o que intento falar é que viajar é uma realidade e como toda realidade a gente tem que ter um senso de responsabilidade. Também nos lugares que você vai visitar e tudo. Então, por isso te falo que mesmo viajando sozinho e mesmo você tenha liberdade total, que é uma coisa muito legal, uma das coisas que também recomendo a você, que vai na quarta verdade, que você vai perceber quando está viajando, é que você vai ter conexões autênticas com outros viajantes, com outras pessoas. Como seres humanos, a gente gosta de fazer conexões, a gente gosta de conhecer galera, tudo e demais. Quando você viaja sozinho ou vai sozinho para um lugar onde tem outras galeras, nosso instinto obriga a gente a interagir, obriga a gente a formar parte dessa turma, desse círculo, na maioria de casos. E claro, tudo depende de quem são as pessoas. Não estou te falando que você é obrigado em todo lugar que você vai sozinho socializar, se você não quer, ou se você encontra pessoas que de repente não são sua vibe e não quer chegar perto, também é uma coisa que se respeita. Só que viajando sozinho, uma coisa que sempre recomendo é chegar aberto a qualquer lugar. Por quê? Para que você conheça a galera, você se enturme, lembrando que muitas dessas pessoas estão na mesma posição que você, também estão viajando sozinhos, não conhecem ninguém. E por mais que viajar sozinho dê certa liberdade, conhecer galera e ter rolê com eles, experiência com eles, que muitas vezes a gente vai fazer amizade para toda a vida, a gente não tem preço. Eu, pessoalmente, uma das coisas que mais gosto das viagens e cada vez que eu viajo sozinho são as conexões que a gente faz. Conhecer galera, em me enturmar com eles. Nossa, quantos bons amigos eu já fiz viajando, voluntariando, viajando para outros lugares sozinho. Nossa, gente, é muito legal. Bem como te falo, todo mundo está na mesma posição que você. Todo mundo quer conhecer galera legal, fazer boas conexões e curtir. Então, eu te recomendo que você sempre chegue aberto para esses lugares, tá? Isso é uma coisa bem especial. Se um dos seus principais medos era isso, que você vai viajar sozinho e vai estar em solidão, esquece, gente. Se você vai para um hostel ou para um Airbnb, sei lá, mas você sai e socializa, nossa, nunca vai estar sozinho. Eu, pessoalmente, se você vai viajar sozinho, sempre recomendo um hostel. Por quê? Porque, como te falo, tem galera, viajante e tudo, que vão estar na mesma vibe que você e vocês podem se enturmar. Assim que se o seu pensamento era esse, que você vai estar sozinho em todo canto e se imaginava sozinho na praia e vai para os pontos turísticos sozinho e tal, e você não está procurando isso, porque se você está procurando isso é válido, tá bem? Você quer uma viagem relaxante, estar totalmente só, é muito válido, não tem problema nenhum. Mas se você fala, puxa, eu quero viajar sozinho, só que lá eu vou estar sozinho e eu gosto de me enturmar, esquece. Lá você vai se enturmar, vai conhecer galera legal e vai ter bons rolês. Só que sempre chegue aberto para essa experiência. E a última verdade, gente, é que você nunca volta a ser o mesmo. Cada viagem, cada experiência, cada conexão que a gente faz, deixa alguma coisa dentro da gente. Suma alguma coisa dentro da gente. Tanto as boas experiências como as más experiências. Eu tenho uma teoria. Bom, não uma teoria, é uma coisa que todo mundo sabe, mas eu tenho o meu jeito de falar ela. Nós, seres humanos, nascimos para estar em comunidade, nasci porque somos pessoas sociais. Não somos animais caçadores que sempre que tem que estar em solidão, não. Ou seja, nossa espécie, nosso ser humano tem que, ou seja, estar aqui na mente evoluída para estar em sociedade, em comunidade. Mesmo assim, tem a gente solitária que se dá bem. Nossa natureza é essa, estar em comunidade. E enquanto mais comunidade a gente esteja, ou seja, mais conexões a gente faça com pessoas de diferentes lugares do mundo, a gente compartilha experiências, conhecimentos com pessoas que de qualquer parte do mundo. Gente, nós como seres humanos, como pessoa, crescemos muito. Crescemos um monte. Nunca você vai ser o mesmo do antes e um depois de uma viagem. Nunca, gente, nunca. Alguma coisa se soma. Ah, eu já tive minha primeira viagem sozinha. Até que cheguei. Não, você tem outra
pode continuar subindo. Tem outra, pode continuar subindo. Um exemplo, gente, eu sou totalmente irreconhecível. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, dessa primeira pessoa que fez a primeira viagem sozinho faz tempo, faz muitos anos atrás. Por quê? Porque conheci tantas pessoas, tive tantas experiências de vida que me sumaram muitas coisas, tanto positivas como negativas, que no caso de coisas negativas, aprendi delas e não vou voltar a repetir os erros que me levaram a ter essas experiências. Então, por isso te falo, se você percebe, viajar sozinho traz muitos mais benefícios que, que seja, porque no final, quando a gente pensa isso e viaja sozinho, que a gente sobrepensa, o que vai acontecer comigo, eu vou estar sozinho, você não vai estar sozinho. Vai conhecer outra galera, você vai se conhecer a você mesmo, vai saber quais são os seus limites e você vai curtir mais das coisas que você gosta e não gosta. Então, por isso eu te falo, se você está pensando em viajar sozinho, tira o medo. E se o medo não vai, porque na verdade, sinceramente, na verdade, o medo é difícil que vai embora, vai com medo então. É assim de simples. Vai ter essa experiência, vai conhecer galera. Não fique com a vontade, não fique com a dúvida de que tivesse acontecido se eu tivesse ido. Não, vai. E se você não curte, de boa, mas já tem essa experiência. Tem gente lá que nunca sabe se curte ou não curte porque nunca tiveram a coragem de fazer isso. Essa é minha recomendação para você, de viajante para outros viajantes, futuros viajantes ou pessoas que queiram procurar essa motivação para fazer essa primeira experiência. Se curtiu do vídeo, por favor, me dá um like aqui, isso me ajudaria muito. Compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você conheça que está pensando em viajar, em ter essa experiência. E siga-me aqui no canal. Compartilho muito sobre viagens, nomadismo digital e demais. A ideia aqui é que todos sejamos a mesma comunidade e que entre todos nos apoiemos. Comenta ali embaixo algumas coisas que de repente você acha que você tem medo de viajar sozinho e a gente bate um papo aí. A gente se vê na próxima.